Olá, pessoas lindas e ricas. Gratidão por sua vida, gratidão por você estar conosco em mais um Valcast. Estamos agora na segunda temporada, e nós temos uma palavra-chave aqui na nossa segunda temporada, que é a palavra insight. Toda vez que você tiver um insight aqui no nosso cast, junto com o meu convidado, com a minha convidada, que você possa anotar. Pega papel, pega caneta e anota. Então, gratidão por você estar aqui mais uma vez nesse Valcast. E hoje eu quero trazer aqui para cada um de nós que estamos aqui a convidada de hoje que vai fazer esse momento, vai criar essa nova experiência no Valcast. Vem para cá, Melissa Silva! Oi, Uhul! que Oi, delícia estar aqui com você, ver maravilhoso! você de novo. Seja muito Obrigada, bem-vinda. Val. Gratidão pela sua vida, gratidão por você estar aqui conosco, fazendo acontecer no momento presente consciente mais um episódio. E agora nós estamos na segunda temporada. Isso aí. Melissa, vou chamar você de Mel. Pode me chamar de Mel, todo mundo me chama de Mel. Dificilmente alguém ainda me chama de Melissa. No primeiro contato vai, né? Mas depois é só Mel mesmo. Então, Mel, você vai falar para nós, cada uma pessoa que está aqui nesse Valcast, você vai falar quem é você quando ninguém está vendo. Quando a Mel está sozinha em casa, que não tem que cuidar, pensar em nenhum procedimento de cliente, de pensar no filho, de pensar nas pessoas que você ama. Quem é você quando ninguém está vendo? Eu acho que pensa numa pessoa que fala sozinha, Val. Acho que sou eu. Mas sempre ali idealizando, projetando, pensando, criando também situações. Hoje em dia a maioria boa, né? Boas ali na minha cabeça. E acho que é isso. Acho que é a pessoa que cria. Cria o tempo Cria todo. o tempo todo. Então, o segundo chakra tá bem Tá bem alinhado. alinhado, isso mesmo. Mel, então vamos pensar assim, já para nesses primeiros momentos assim que a gente está aqui, como que foi sua trajetória para você chegar até aqui? Eu falo assim, trajetória tanto de vida quanto também na sua carreira. Eu não estou falando para você ainda o que você faz, porque aqui eu sempre falo que não é sobre uma divulgação primeiramente do que trabalho. você faz. Primeiro, eu acho interessante as pessoas conhecerem quem é você. A partir do momento que as pessoas já sabem que você é uma pessoa criativa, só vai sair coisa boa. Entende? Então, a partir do momento que você vai se colocando, que você vai pontuando, como que você fez. Por exemplo, eu sei uma parte da sua história, e aí quando você a coloca aqui, a pessoa começa a dizer, uau, nossa, então assim, ela passou por isso, meu Deus, então assim, cada pessoa tem o seu ponto, né, a sua história, ninguém é igual, então como que foi para você chegar até aqui hoje, na sua vida pessoal, profissional, as barreiras que você encontrou, os desafios? Acho que barreira, desafio todo mundo encontra, né, Val? Porque acho que Sim. são coisas que fazem parte da vida, né? Mas acho que tanto a minha área profissional influenciou na minha área pessoal e acho que vice-versa, né? Eu era assistente social, hoje em dia eu trabalho com estética, nunca passou assim pela minha cabeça. Então fiz a faculdade, eu amava essa parte, né, do serviço social. E aí, por um período que eu passei na minha vida que eu tive depressão, eu parei, né, me afastei do trabalho, parei ali. E aí, procurando alguma coisa ali que me preenchesse ou que fizesse eu começar novo negócio ali, né? E eu comecei na área da beleza, comecei com a extensão de cílios. E aí eu lembro que lá em 2017, 18 ainda, quando eu atendia as primeiras clientes, elas falavam, você faz mais alguma coisa? Você faz limpeza de pele? Você faz isso ou aquilo? Eu falava, não, peraí, eu não faço, mas peraí que eu vou querer fazer e você me espera. E aí a gente vai, né, aperfeiçoando. Então fiz a faculdade de estética, fiz outros cursos, fui me aprimorando, fui buscando conhecimento. E hoje eu cheguei, né, na área da estética mesmo, com procedimentos estéticos, né, tanto faciais quanto corporais. Uau! É legal trazer aqui, porque quando você fala assim, depressão, aí você fala, a pessoa que está nos ouvindo fala assim,
depressão, uma pessoa linda desse tanto, como pode ficar com depressão? Me conta para cada um de nós que está aqui, como que foi esse momento e o momento mais crítico? Se você se sentir à vontade Uhum. também em falar, né? Porque, de qualquer forma, quando a gente consegue passar e você, assim, olha para trás e você consegue lembrar sem que aquilo mais te afete, aí você pode dizer, assim, um grande bingo, Uhum. sabe? É verdade. Porque não é fácil. Eu sei qual o lugar quando você fala assim, depressão, eu falei, opa, já acende uma luzinha, porque eu passei também por esse processo de ansiedade e depressão. Esse livro, inclusive, o tema dele é Entre Ansiedade e Depressão Existe Vida, porque a energia, a vibração e a frequência, né, é para ser natural. Sim. Só que, às vezes, a gente erra os caminhos, né? E por errar os caminhos, sair do caminho, acaba que a gente vai para outros que você se perde. Então, nessa perda é onde entra uma ansiedade, uma depressão. E como foi o ponto que você percebeu que você entrou nesse buraco sem fundo assim? Uhum. E como você disse assim, não, para, chega, que é isso. Bora dar Uhum. um baixa nisso aqui, um chega e vamos subir. Inclusive, eu estava conversando sobre isso com uma paciente, com uma cliente ontem, né? Ela é uma cliente minha que ela faz extensão de cílios e a gente estava falando sobre essa possibilidade de não usar mais a extensão de cílios. E aí ela falando, acho que eu não consigo porque eu gosto de me ver assim, acho que eu tô sempre pronta e tal. E aí a gente falando sobre qual é o período, né, que a pessoa talvez não consiga se olhar e ter esse carinho, né, desse autocuidado. E aí ela estava citando essa parte, né, sobre a depressão, o quanto a depressão tira, né, o nosso próprio cuidado, o nosso próprio querer ali do dia a dia. Eu acho que essa chave virou para mim de entender que eu estava nesse lugar da depressão quando eu comecei a não ver mais sentido nas coisas, entendeu? Quando tudo era muito mais difícil. Inclusive, a gente estava comentando ontem também sobre como funciona, né, quando você está com depressão ali. O céu não é tão azul quanto ele é, né? A grama não é tão verde quanto ela está ali, a árvore não é daquele jeito, é uma coisa meio preto e branco, né, meio Cinza. nebulosa, né? Então, acho que essa falta de querer fazer as coisas, de querer viver ali o dia a dia e ver como se fosse é igual você falou, um buraco ali sem fundo, eu acho que foi mais ou menos essa virada de chave. E essa saída também, eu acho que, por mais difícil que seja, pra gente dar esse primeiro passo de alcançar essa saída, é tudo muito difícil você chegar até lá. Mas tem uma hora ali que alguma coisa muda, uma chave vira também, você fala, não, eu quero sair disso, sabe? Então, claro que com profissionais, igual psiquiatra, psicólogo, a família também é muito importante, quem tá do seu lado, né, quem escolhe caminhar junto com você, tudo isso faz toda a diferença. Nossa, é isso mesmo. É muito bom quando você chega uma hora que você fala assim, não, tem que fazer algo aqui, Uhum. calma, o que eu posso fazer aqui para poder mudar esse cenário, Sim. né? Eu sempre falo que quando eu estava no processo da ansiedade e depressão, eu meio que escalei cinco passos. E aí, quando a pessoa que eu encontro, que eu vou fazer atendimento, e aí eu encontro a pessoa e ela está num desses locais, aí eu falo, já sei como ajudar essa pessoa. Então, o primeiro local é o labirinto, que é a confusão total. O segundo é a apatia, que é a porta está aberta, você não tem coragem de sair. O terceiro é humilhação, que é 30 lances de escada abaixo. O quarto é o fundo do poço, onde você não vê sentido nenhum. E o último, que é o calabouço, que eu falei, nossa, eu não sabia que poço tinha fundo, mas ainda existe Ainda existe o isso, né? fundo. Quando você fica muito ruim. Então, tem horas que eu falo, eu estava fazendo um exercício aqui para colocar na comunidade, e aí eu falei assim, gente, como que eu consegui chegar até aqui, esse calabouço? Agora, melhor ainda, como que eu consegui sair? Por isso que a gente não pode se apegar no como, porque não tem como saber. É algo que em algum momento você tem a lucidez e aí você Exatamente. dá o passo, E as né? pessoas procuram muito, né? Acho que também ajudar o próximo. Como eu posso fazer? Como ela vai fazer? Como vai agir? O que vai acontecer, né? E é igual você falou, é um momento ali de lucidez que você olha ali e fala, não, é a minha hora, tá na hora, isso aí eu não posso perder.
Isso aí. Outra coisa, amada linda, você falou que saiu de uma área e foi para outra. Você acredita? Tem uma frase que fala assim, que o nosso bloqueio tem a ver com o nosso propósito, Uhum. né? Já ouviu essa frase, né? Então, hoje você está no ramo da estética, né? Linda, maravilhosa. Aí, vamos pensar assim, como que é o cliente quando ele chega lá para você? Eu falo que eu divido ele em 2 turmas. Ah, A que já sabe um pouco mais, né, sobre os procedimentos estéticos, que pesquisa, que já vai um pouco mais decidido, né? E aquela outra galera que ainda não sabe muito ou está dando ali o primeiro passo para poder começar, né, a se cuidar. Acho que eu divido, ali. E aí uma coisa que eu vejo muito também hoje em dia dentro do consultório, que aí eu acho que fica aí dentro da maior turma que a gente vê por aí, é essa questão da pressa pelo resultado. hum. Então vamos voltar aqui no caso. Então, o que você faz hoje é toda a parte estética, Uhum, né? Procedimentos estéticos. E quando a pessoa chega lá, por exemplo, assim, quem nunca fez o procedimento estético, então vamos lá para esse que nunca fez. uhum, Qual é o tipo de ansiedade que ele chega, assim, qual o desejo dele? Porque ele nunca fez. uhum. Então, se ele nunca fez, e ele resolveu fazer, alguma coisa aconteceu na vida dele, né? Por que que a pessoa chega querendo fazer um procedimento? Eu nunca fiz botox. O que leva a pessoa a querer agora fazer um botox? Uhum. Né? Como que elas chegam lá? E só para complementar aqui, você já pode também falar sobre isso, como que elas chegam, qual o desejo delas, né? Por que que elas resolveram fazer o procedimento, né? E o resultado que elas esperam, se elas têm a paciência, né, de ver que é um resultado a longo prazo, ou se já é algo assim, eu vou fazer e já quero agora. Acontece também. Mas acho que tem uma virada de chave em relação a se olhar no espelho e gostar do que tá vendo. Eu sempre comento isso lá com as minhas pacientes, né, no nosso dia a dia, na rotina ali. Então, tem uma virada de chave ali também, quando ela se olha e fala, não, peraí, tem alguma coisa que eu preciso melhorar. Outros pontos que eu vejo ali são os motivos externos. Ou acontece alguma coisa, ou ela tomou uma decisão na vida que vai influenciar também na autoestima dela, na aparência dela. E aí ela decide, né, tomar essa atitude. E acho que em relação ao resultado, tem a questão da pressa também, mas tem a questão de ser um pouco mais cautelosa ali nas escolhas, né? Eu acho que o meu trabalho, ele traz um pouco disso. Eu sempre falo sobre do rejuvenescimento com naturalidade e mais ainda do planejamento, né? Acho que quando você planeja, você consegue ali alcançar um resultado melhor. E aí o começo disso tudo, eu sempre falo, é a avaliação. Avaliar não só, né, qual é a sua expectativa, mas avaliar também as reais necessidades da sua pele. Uhum. E a partir de qual idade, assim, a pele já precisa e a pessoa geralmente chega buscando? Eu sempre falo que não é a idade que a pele precisa, né? Acho que mesmo as pessoas tendo idades diferentes ou até idades iguais, as necessidades vão ser diferentes, porque a rotina da pessoa é diferente, a alimentação é diferente, os cuidados, né, em relação à pele também são diferentes. Então, tudo isso vai influenciar. Mas eu vejo ali que os jovens também, 20, 23, 25 anos, estão cada vez mais procurando ali fazer os procedimentos básicos, né, para cuidar da pele, seja ali uma limpeza de pele, seja um microagulhamento, seja um estímulo de colágeno, até os procedimentos mais avançados igual o botox preenchimento. Então assim, eu tenho pacientes de 19 anos, mas também tenho a minha paciente mais velha, ela tem 84 anos e ela continua se cuidando lindamente todas as vezes que a gente faz um planejamento, né, para trazer esses procedimentos estéticos com regularidade, porque eu explico isso muito para os pacientes que quando você faz um procedimento com regularidade, não só os resultados serão melhores, mas a duração daquele procedimento também, porque a qualidade da pele sempre vai estar lá em cima. Então ela continua indo lá fazendo os procedimentos estéticos com regularidade. Que legal. Quando as pessoas chegam para fazer os procedimentos, quando elas contam as histórias, o que que você vê que coincide com a história de outra pessoa? Como que você vê? Se tem alguma particularidade que você vê que, nossa, esse mesmo ponto aqui, nossa, fulano, nossa, tem a mesma particularidade, a mesma história, só muda o endereço. Qual é eu não vou dizer, não seria o sintoma, né? Mas seria assim, qual é que Vamos colocar a palavra? questão. Questão, pronto, vamos lá. Qual é a questão que leva mais a pessoa
que combina mais, assim. Uhum. É mais falado ali dentro do consultório, né? Porque eu sempre explico isso lá em casa. Como as pessoas acabam fazendo ali, né, tratamentos, eu acabo convivendo muito com as pessoas, né? Uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Então, é impossível a gente não criar ali um laço, né? Uma intimidade e acabar compartilhando coisas do dia a dia. Mas o que eu mais vejo hoje em dia, que é ali comum entre todas as questões, Val, é a questão do diálogo e de ouvir. O quanto as pessoas estão precisando falar e o quanto as pessoas estão precisando serem ouvidas. Nossa, eu acho que era mais ou menos isso que eu estava querendo falar, porque assim, geralmente as pessoas, por exemplo, eu tenho uma história que aí já coincidiu, você fala, nossa, depressão também, né? É tipo isso. E aí, para você lá, o que você mais escuta é justamente a pessoa, ela chega lá querendo falar. Por quê? Porque ela não é ouvida. Exatamente. Né? E ali eu faço do meu consultório um espaço sempre de acolhida, de aconchego, né, de recepção, de uma coisa que a pessoa se sinta bem, se sinta confortável. Eu, quando faço minha oração, sempre falo, né, Deus, que aquele lugar ali seja um lugar de aconchego, de acolhida, onde a pessoa possa se sentir cada vez melhor. Então, crio aquele ambiente ali. E aí eu acho que por se sentir ali segura e até mesmo validada, os diálogos começam a acontecer, né? Então, as pessoas compartilham, dividem mesmo coisas até bem íntimas, assim, do dia a dia, mas de tudo que eu consigo ver, assim, e até comento isso muito lá em casa, assim, no final do dia, né, quando senta ali eu e minha mãe, ou alguma coisa assim, para poder conversar sobre isso. Como as pessoas estão precisando falar, mas como elas estão precisando serem ouvidas, né? E eu acho que essa rotina que a gente leva de muita informação, de correria, e você tá aqui, você tá ali, você faz isso, você resolve aquilo, tira um pouco disso, principalmente das pessoas dentro de casa. Né, de ter essa conexão, de chegar no final do dia, você conversar com a pessoa como foi seu dia, ou alguma coisa que aconteceu, ou resolver os problemas e não deixar com que eles fiquem ali acumulando, né? Mas o que mais traz ali é a falta do diálogo mesmo, e de ouvir também o que o outro tem a dizer. Nossa, é interessante você falando isso, porque você nessa parte mais técnica, né, fazendo toda essa parte de procedimento, você tem esse olhar humano. Eu trabalho com o método 4x4, né, da massagem, e eu falo que não é só sobre massagem, é sobre mensagem. Tem muitos clientes que falam para mim que a gente conversa coisas que na terapia com o psicólogo eles não falam. Pelo menos de início. E às vezes em 3 sessões, porque geralmente ou é 3 ou são 6. Geralmente 3 sessões a pessoa já começa a sentir à vontade, né, para poder conversar algo mais profundo, né? Então, assim, eu vejo que o meu trabalho hoje, ele não é sobre massagem, eu falo que é sobre mensagem e também esse acolhimento. Eu acho que esse mesmo acolhimento que eu tenho de querer servir, né, de estar disposta a ouvir, porque muitas das vezes o outro não está disposto a ouvir, primeiro porque ele também não está bem. Né? Então, quando o profissional acaba não estando bem, como que ele vai levar essa tranquilidade, essa calmaria para o cliente dele? Não tem como. Então, é mais um atendimento atropelado, um atendimento rápido, um atendimento que não olhou mesmo assim como que estava aquele cliente, né? Como que você enxerga, Mel? Assim, um movimento, eu falo um movimento que você possa dizer para o cliente, eu gosto sempre do nome movimento, você pode até colocar outro também, mas eu sempre gosto de um movimento que o cliente ou a pessoa que está nos ouvindo agora, o que ele poderia fazer, ele sozinho mesmo em casa, ou procurar algo que ele pudesse se sentir bem, com coisas simples, né? E que ele, ao se sentir bem, com muita clareza, ele pudesse dizer, bem, eu acho que agora está na hora de... Nossa, eu estou muito bem, obrigada. Mas acho que está na hora de fazer uma coisa aqui, né? Tipo assim, mas com muita clareza. Qual movimento ele poderia fazer primeiro? Val, acho que atenção plena, né? Consigo mesmo, de começar a se observar. Eu falo muito sobre o autoinvestimento, né? E ontem, inclusive, foi um casal e os dois, eles foram aplicar botox. Eu achei muito legal. E aí eu até
postei isso, né, que o Botox ontem foi dose dupla, porque quando você cuida de si, você também cuida do outro, né? E eu acho que o nosso mundo, ele é feito de relações. E aí, falando sobre esse negócio de atenção plena, eu lembrei da primeira vez que nós nos vimos, né? Nos vimos, foi bem bacana, a gente foi num restaurante, né, com outras mulheres também, outras empresárias, pra gente fazer um network. Show. E aí, eu tava... Gente, essa história vai sair, vai ter que sair. O que tá escrito assim: quem é a pessoa mais importante pra você agora no momento presente consciente? Aí, nisso a Val já tava sentada, a gente fez uma roda ali de apresentação pra cada uma se apresentar. E a Val falou sobre isso, ok, a gente começou a conversar. E aí ela veio falar sobre atenção plena. E aí, conversando sobre isso, ela falou bem assim: pra mim, né? Quem é a pessoa mais importante pra você agora no presente consciente? Aí, do meu lado, já tinha uma amiga, né? Que eu já conheço ela há mais tempo, que é a Rayane. E ela foi também pra esse encontro. Aí eu pensei na Rayane. Aí a Val, com esse jeitinho dela, ela não. Aí eu, não, ela não. Eu, por que não? Ela, não, porque sou eu. Você não está conversando comigo? Aí eu fiquei assim... Eita, Val, é mesmo. Porque essa questão da atenção plena, né? E é justamente... Aí isso já me lembra essa questão do consultório, né? O quanto as pessoas precisam ser ouvidas, mas não ouvir assim, a Val tá falando e eu tô aqui escutando. Não. Mas ter essa questão da atenção plena, né? Que nessa mesma conversa, outra coisa que a Val me ajudou muito foi, né, dentro dessa questão da atenção plena, é justamente fazer as coisas dedicada ali 100%, né? Porque nessa vida corrida que a gente leva, antes de te conhecer, Val, eu falei isso pra ela, inclusive, das outras vezes que a gente se encontrou. Eu almoçava resolvendo uma coisa, eu almoçava falando com o paciente, eu, né, dirigia ao errado, falando no telefone, resolvendo alguma coisa, e estando aqui na mesa com outras pessoas, mas também falando, né, outras coisas, resolvendo outras questões, e hoje não. Hoje não, peraí, é a hora do meu almoço, isso aqui pode esperar. Não, agora eu vou encontrar uma amiga, agora a gente vai ter essa atenção aqui, né? Aí, ó, um site. Nossa, que legal. Cada encontro que a gente tem com a Val, não só eu, mas as outras mulheres também têm. Cada encontro que a gente tem com a Val é um insight diferente que a gente tem. E é muito bacana isso, porque você traz muito isso de fazer com que a gente tenha movimentos, né, diferentes, igual essa questão da atenção plena. E a vida hoje em dia traz muito isso, né? De você conseguir resolver o máximo de coisas possíveis dentro de todas as informações que a gente recebe. Então, ter aquilo ali, né? Fazer daquilo ali a sua maior atenção é um exercício diário, Val. É um exercício diário, porque toda hora a gente quer estar, né, ali otimizando o tempo. Se conectando o tempo todo. Acha que se você não souber o que está acontecendo aqui agora em tempo real, não, né, parece que as coisas não estão fluindo porque você não está vendo. E, na verdade, não. Eu, pegando esse gancho aí, eu aprendi sobre, além da atenção plena, eu também entendi sobre aqui e agora, no eterno agora. Não tem, assim, o atemporal? Que de tempo, espaço, essa coisa toda, pronto. Então, para mim é como se fosse assim, ó, atemporal. É só, assim, ó, é para sempre, tipo, o momento. Então, enquanto eu estou aqui, eu estou aqui. Então, eu não quero estar com você e me preocupar com outra coisa. Por quê? Porque aí eu não vou estar 100%. Então, quando precisa fazer isso, respira. Não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mesmo eu estando aqui, se for para responder ao telefone, já tira a atenção. E no final das coisas, você não está, né, completo com nada. Você não faz nada 100%, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, né, ou não aproveitou 100%, ou não se dedicou 100%, ou não absorveu 100%, né? Porque você está o tempo todo... O tempo todo pensando ali e tal, então, né, não tem como você tá. E hoje eu percebo muito isso. O tanto que faz a diferença eu ser desse jeito, né? De ter aprendido isso. Aí foi fácil? Não, porque antes de 2018 eu não era assim, eu fazia 70 mil coisas ao mesmo tempo. E às vezes a pessoa fala assim, que faz ainda essas 70 mil coisas, aí eu fico assim, ai gente, que pena. Eu só falo, nossa, que pena. Por quê? Porque muitas vezes aquelas 70 mil coisas que a pessoa tá ali, não vai aproveitar nem 2. Não aproveita. Não aproveita. Então, faz o que você tem que fazer no tempo. Às vezes, até um atraso é benéfico. Então, é só respirar. Sim. Respira. Inclusive, no dia do restaurante, enquanto a gente estava conversando, foi muito rico. Foi assim, um encontro incrível, né? Porque a gente conseguiu compartilhar, dividir, foi muito bacana.
E aí, nisso, a gente conversando, eu lá comendo e conversando e mexendo no celular. E a Val virou pra mim e falou assim, qual gosto que tem essa comida? Aí eu... Meu Deus, foi mesmo. Aí eu, tá gostoso. Ela, mas qual que é o gosto? Sente. Para de mexer no celular, para de prestar atenção nas meninas, agora morde, sente. Como é que tá, né? Eu tava comendo, acho que era um mini hambúrguer. Como é que tá esse mini hambúrguer no seu paladar? Nossa. Experimenta. E aí foi me trazendo essa percepção, né? Porque muitas vezes a gente fica no automático. Igual você falando desse negócio de aqui agora. Eu tenho uma tatuagem escrita aqui, ó. Aqui e agora. Uau! Né? Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu tô sempre ali pensando e Hum. resolvendo. Mas só ter aqui, você viu que às vezes não é o suficiente, Não né? é Então o a gente sempre precisa... É um exercício diário, né? Acho que mesmo você que fala sobre isso, sabe também que é um exercício diário. A gente precisa, né, se policiar e ver essa questão. O tempo todo, o tempo todo. É tão de um jeito que às vezes eu tô em casa com o Pietro, meu filho, ele tem 13 anos. E aí ele fala, mamãe, ele já quer que na hora que ele fale, mamãe, eu já esteja assim, senhor, como se fosse, sabe? Diga. Aí eu continuo fazendo alguma coisa, ele fala, mamãe, a senhora não tá me dando atenção. Aí eu respiro. Agora sim. Aí ele, isso assim, assim, assim. Então, sabe, até em casa as pessoas vão começar a perceber isso, né? Vai começar a perceber como que você faz cada determinada coisa, né? Então, eu sempre penso que do jeito que você faz uma coisa, assim você faz todas as outras. Antes, tinha uma roda da vida que eu aprendi em 2018. E aí tinha que você colocar para preencher família, sociedade, tipo, alguma, né? Aquelas coisas lá das 12 áreas. Beleza. E aí eu queria estar preenchendo todas aquelas áreas. E para saber como que eu estava. E eu estava ruim, basicamente em todas. Em 2018, eu acho que não tinha quase nada que estava bom. Só que aí, em um dado momento, eu entendi que se eu ficasse boa em atenção plena, foi aí onde eu entendi essa coisa da atenção plena. Se eu ficasse boa em uma única coisa, só em uma única área, todas as outras áreas, elas iam melhorar automaticamente. Eu falei, como assim? Comecei a fazer, porque eu não gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu já quero fazer só uma. Eu comecei a fazer só uma, e aí veio o resultado. Comecei a ter mais atenção, começar e terminar, tem que ter iniciativa e acabativa. Iniciativa, quando eu comecei a ouvir essas duas palavras, eu falei, meu Deus, nossa, eu não acabo nada que eu começo. E aí eu comecei fazendo isso. Eu começo, então eu vou terminar. Começo, termino. Então, tudo isso, no dia a dia, faz a diferença. Né? Então, se você aprender uma coisa e colocar em prática, já vai fazer muita diferença. Quando você está atendendo lá no seu consultório, lembra de algum exemplo assim de um cliente que fez um procedimento com você ou que contou uma história que fez algum procedimento em algum momento e que ele não ficou satisfeito com o resultado? Tipo, porque às vezes ou a pessoa fez com você e aí você não foi para frente ou não teve aquele resultado. Às vezes pode ser porque ela não fez a dieta certinha, né? Ou às vezes ela vem com uma história, ela já chega com a história, né? Assim, que fez e que... Já aconteceu isso? Já acontece, né? Porque não são só pessoas que vão pela primeira vez fazer procedimentos estéticos, mas são pessoas que já fizeram e estão em busca, né, de outros resultados, outros profissionais, e aí acontece, né, de não estarem satisfeitas ou de não ver resultado naquele procedimento. Mas tudo eu explico que cada paciente é um paciente, tem várias questões dentro disso que a gente precisa avaliar. Se aquele procedimento ali foi o ideal, é o indicado para ele, né, para aquele tipo de pele, e que com certeza uma coisa que leva muito, que a gente tem que levar muito em consideração, Val, e eu falo isso muito dentro lá do consultório, é que o que a gente faz lá dentro do consultório não é o determinante do resultado, mas o que você vai fazer todos os dias é o que vai determinar. Igual, por exemplo, a gente faz um peeling. A gente sabe que depois do peeling a gente precisa do protetor solar, então não adianta você ir lá no consultório fazer o peeling comigo e não ter o pós-procedimento, todos os cuidados ali, entende? Então, eu sempre falo que ali talvez sejam uns 50-50, um pouco do profissional, mas também um pouco do próprio paciente, né? E aí tem essa questão de alinhar as expectativas também, que é muito importante, porque você quer fazer um procedimento estético, tá? Mas por que você quer? É pelo rejuvenescimento? Porque, inclusive, se tem uma coisa que me chamou muito a atenção, isso há anos atrás. Uma paciente que eu atendi,
o resultado dela, o que ela achava sobre o resultado dela, era validado ou interpretado de acordo com aquilo que outra pessoa achasse. Que no caso dela era o marido. Entendeu? Então o parâmetro nunca era ela, era ele. E aí, quanto mais ele não estivesse satisfeito, mais ela queria fazer. Então tem essa questão do exagero, tem essa questão da expectativa, e tudo isso a gente precisa deixar bem alinhado. Entendeu? Porque nem sempre aquilo que você quer, ou porque você fez, ou porque sua amiga fez, ou porque sua irmã fez, vai ter o mesmo efeito ou o mesmo resultado que você. É verdade. Eu anotei aqui esse alinhar as expectativas, né? Você acredita que hoje eu busco alinhar as expectativas em tudo? Não só no procedimento que eu vou realizar, mas com todas as pessoas. Porque assim, parece que já está no automático da pessoa ela ter uma expectativa em relação a tal coisa. Tipo, vai fazer uma massagem, uma terapia, gera um grau de expectativa. Vai a uma festa, gera um grau de expectativa. E, às vezes, as expectativas, elas não se alinham ali, né? Por quê? Porque a pessoa fez uma proposta e o outro entendeu outra, e aí desse jeito achou que aquilo ali talvez não fosse tão bom. Então hoje eu já alinho as expectativas assim, eu já falo, eu não tenho não gero expectativa sobre mim. Então vamos juntos fazer, né, igual você está falando aí, vamos juntos fazer para poder colher o resultado, exatamente. né? Porque senão a pessoa chega em uma sessão já quer sair 100%. Quer sair 100%. Eu não falo 100%, eu falo 70%. Não tem como dar 100%. A pessoa nunca fez uma sessão de massagem, por exemplo. Aí ela vai lá, vai fazer a massagem. Como que ela já vai sair 100%? Não tem como. Não tem como. Fez uma sessão de terapia. Aí, talvez não gostou, não foi como ela gostaria. Por quê? Porque talvez ela já foi em lugares, questão de sombras, né? A gente nunca quer ver nossas sombras. Como que você faz com suas sombras, Melissa? Mel. Olha, lembrei agora, captando as sombras, porque a gente as tem. Tem. Como que a gente faz? Tem que aprender a lidar, né? Tem que aprender a lidar com as sombras. Identificar, reconhecer e como é que você faz, né, com elas. Sim. E aí eu no meu caso é terapia, né? Eu acho que é muito importante você se autovalidar, você se autoconhecer, e acho que entra muito também nessa questão da expectativa, né, Val? Porque tudo que a gente faz realmente gera expectativa, né? E acho que até a expectativa é um sentimento gostoso de sentir, né? Ou quando você vai num encontro a primeira vez, ou num restaurante, ou fazer um procedimento estético, ou vir aqui no podcast, tudo tem expectativa. Sim. Só que tem algumas coisas que vão mais a fundo e a gente precisa realmente alinhá-las, né? Igual essa questão do... eu acho interessante isso. Não é não ter. Eu tenho, só que eu alinho as minhas, né? Então, eu acho que é bem isso. Eu gostei desse nome, alinhar as expectativas, porque é justamente isso. Não é que eu não tenho. Eu tenho, só que elas são muito assim. Mas... neutras ali, né? E aí, conforme as coisas vão ali no curso, aí você aumenta, você abaixa. Aí vamos. Porque tem uma frase também, eu gosto muito de frase, tem uma frase que fala assim, ó, ninguém dá o que não tem. Como que a pessoa vai dar o que não tem? Então, você cria uma expectativa e a pessoa não joga a bola para você. E aí? Então, você que já está um pouco à frente do outro, você já tem que mudar ali, muda a estratégia, faz diferente. Porque senão você vai ficar frustrada com o outro. Porque né? a nossa visão de expectativa também é muito do que nós faríamos no lugar daquela outra pessoa, né? Sim. E eu já tive muito nesse lugar de falar assim, gente, mas eu fiz, não porque a gente faz esperando em troca, mas é porque a gente tem uma expectativa da pessoa ser ali tão igual cordial, ou tão quanto né? a gente, né? E não é assim que as coisas funcionam, né? Então, aprender a alinhar as expectativas é um ponto muito importante. Outra coisa também que eu vejo, tem uma frase que diz assim, não julgar, não condenar e não querer ser dona da verdade. Quando eu escutei essa frase, na verdade, eu acho que eu tinha uns 15 para 16 anos, já tem tempo essa frase. Tem tempo essa frase. Mas, o que acontece? Você acredita que ainda hoje eu trabalho com essa frase? Não julgar, não condenar e não querer ser dona da verdade. Antes eu não me apropriava dessa frase, mas hoje eu me aproprio dela. Ela não é minha, mas, tipo assim, é uma frase que, assim, quando você não julga o outro, tipo assim, acaba que fica mais fácil.
não julga, não condena, e nem tudo que você fala não é porque você está falando que é uma verdade absoluta. Então, parece que tudo fica mais leve. E aí, no nosso dia a dia, se a gente trabalha com esse jogo de cintura ali, de compreensão, te dá mais clareza, você tem mais foco, você começa a ter uma postura diferenciada. Então, eu vejo que tudo isso me alinha a eu saber onde que eu quero chegar, com quem que eu quero estar, qual é a mesa que eu quero sentar, quais os contratos que eu quero fechar, né? Porque, como diz, a mesa que você senta determina os contratos que você fecha. Exatamente. Eu gosto dessa frase. Essa frase é muito boa. É isso aí. Então, vamos voltar lá no seu procedimento, como que você faz lá no seu consultório. No seu consultório com as clientes que vão lá em busca de um resultado mais rápido. Quando a pessoa chega lá e fala assim, Mel, bem rápida, Mel, eu quero fazer tal procedimento assim, 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 mas ela já quer o resultado. Como que você faz com isso? Lá no consultório, que minha paciente mais tempo fala, eu sou a profissional do não. Tem paciente que fala assim, caramba, que não pode fazer nada, não pode aplicar botox, não pode isso, não pode aquilo. Não é que não pode. Mas, Val, eu sempre falo sobre planejamento. Porque planejamento é a base de tudo. E aí é com o planejamento que a gente deixa de lado o exagero, que é o que a gente vê muito hoje em dia na área da estética, né? Hoje a tendência de 2024 para 2025 na área da estética vem sendo a naturalidade, ou seja, procedimentos cada vez mais naturais, né? Uau. Rosto, corpo cada vez mais natural, e aí é justamente que a gente vê muitas notícias aí no Instagram, principalmente, sobre famosos que vêm ali tirando, vamos falar assim, né? Tirando a harmonização facial, né? Desarmonizando, como muita gente ali usa esse termo, né? Mas justamente por conta da pressa que leva ao exagero. Porque outra coisa que eu explico muito para as minhas pacientes é percepção, a percepção de si. Por quê? Porque a gente se acostuma com aquilo que a gente vê. Né? Todos os dias você se olhando no espelho, você acaba se acostumando com aquilo ali que você vê. E aí, o que eu falo para elas? Foto. Foto é o melhor registro. Então, tem paciente que chega e fala assim, Mel, eu quero mais 1 ml de preenchimento labial, por exemplo. Eu falo, mas por quê? Não, porque já saiu. Não, mas a gente já fez 2 ml. Não, mas é porque já saiu, eu tenho certeza. Vamos fazer, eu quero outro. Não, então peraí, vem cá. Coloco ela sentada na maca, vamos tirar uma foto. Na hora que eu tiro essa foto e eu comparo como ela chegou lá no consultório, eu mostro pra ela, a maioria faz, ainda tá desse jeito aqui? Eu falo, tá desse jeito aqui. Ué, mas não parece. Sim, porque você se acostumou com o que você viu. Que show! E é muito nessa percepção do profissional também, de olhar pro paciente e falar o não, é muito importante, porque você tira ele ali do exagero. Exato. Entende? Que outra coisa que rodeia ali muitas pessoas em relação a procedimentos estéticos é o exagero. Porque pra quem nunca fez, fala assim, você faria um botox, você faria um preenchimento? Não, eu não faria não. Você já viu como é que fulano tá? Como é que fulano ficou? Mas fulano ou ciclano não é todo mundo. Né? Você não precisa, eu sempre falo isso, é uma frase clássica ali no meu Instagram. Você não é todo mundo e você não precisa fazer o que todo mundo faz. Mel, então vamos pensar assim, você acha que por ter tanto distúrbio, porque assim, tá tendo muita coisa assim, de procedimento às vezes mal feito, tal, você atribui isso mais ao cliente que chega querendo ou mais ao profissional que não sabe dizer não? Porque eu não sei quem poderia dizer não aí nessa hora. Eu acho que é o profissional que tem que fazer. Acho que tem de tudo um pouco, né, Val? Que aí, vamos voltar lá onde? No alinhar expectativas. Porque tem gente que chega querendo muita mudança, né? É igual eu tô falando. Qual é o motivo que leva, você me perguntou, né? Quais são os motivos que levam as pessoas a irem fazer um procedimento estético? Sim. Vai desde a autopercepção de se olhar no espelho e falar, caramba, isso aqui tá me incomodando, não estou gostando disso. Mas vai até um acontecimento que teve ali uma virada de chave, igual... foi um emprego novo, ou se separou, ou passou num concurso, ou vai viajar, ou vai casar, entendeu? Ou depois de uma maternidade, agora ela tá podendo se cuidar, ela quer ali, né, ter aquele momento dela. Então, assim, são vários motivos. Mas aí, qual é a sua expectativa? Porque eu quero isso, isso, isso. Então, beleza, é isso que você quer? É isso aqui, então, que os procedimentos estéticos vão conseguir trazer pra você. Só que, pra isso, a gente precisa fazer o quê? Um planejamento. Pra não fazer tudo de uma vez. Pra não perder, sabe, esse feeling, Sim. Essa naturalidade que a gente precisa ter. Eu acho que, do jeito que você está falando aí, essa coisa do planejamento, você já falou várias vezes, eu falei assim, uau, essa coisa do planejamento está em tudo, né? Então, quando você começa a fazer as coisas com planejamento, você começa também a perceber mais com clareza, aí você dá mais foco, aí você leva mais
entendimento para o cliente. E aí ele vai ser um cliente que ele tanto vai voltar, quanto ele vai estar satisfeito. Exatamente. Né? Ele vai voltar, vai ficar satisfeito e também é o... Então, é a receita... Olha, insight. Insight aqui, ó. Insight. Então, é a receita certa, se a gente quiser pegar, para poder ter mais clientes. Porque procedimento estético não é só quando você vai lá no consultório, deita na maca e eu já começo ou a passar ou injetar algum produto. Procedimento estético começa desde quando você entra em contato comigo para marcar o seu horário. E eu sempre explico, ó, Val, vou te mostrar aqui como é que funciona o meu atendimento. A gente vai começar sempre pela avaliação. A pessoa chega, ela faz uma avaliação, ela preenche uma ficha de anamnese. Eu vou conversar com ela sobre procedimentos estéticos anteriores. Ah, nunca fiz. Então tá, por onde você quer começar? Né? Alinhando ele às nossas expectativas, né? Porque também nesse mundo dos procedimentos estéticos, tudo parece ser muito fácil, tudo parece ser muito rápido. Não é só você deitar aqui, a gente faz assim e vai e acontece. Não, não é. Realmente tem todo o processo. E eu falo para as minhas pacientes, amem o processo de se cuidar. Então, amem o processo de ir lá no consultório, legal. de deitar na maca, de estar naquele momento ali, né? Eu até falo para as minhas amigas, né? Hoje em dia, nessa vida corrida mesmo, e muito nessa falta, né, de ser ouvida e se ouvir também, tem gente que quer marcar um horário, por exemplo, para deitar na maca e só ter um momento ali de relaxar. Ah, a gente pode marcar um procedimento só para eu ir aí, fazer uma limpeza de pele e ter um momento para mim, né? Então, tudo isso é parte do procedimento, né? Então, eu sempre falo, o procedimento, ele não só começa quando você deita na maca, mas o procedimento começa desde quando você entra em contato comigo para marcar. Uau! Manda mais! Daqui a pouco, manda mais. Então, caramba, que show! Eu gosto disso. Sabe por quê, Mel? Porque, assim, também quando eu tô no atendimento da massagem, eu sempre penso desse jeito. Às vezes, o cliente, ele só quer um momento para ele. Né? E aí, quando você faz todo esse acolhimento, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Como que você pode trazer aqui um procedimento, talvez, assim, que você pudesse estar falando dele, oferecendo e dando uma garantia? Assim, você faz tal procedimento e aquele procedimento você dá uma garantia X, porque tanto eu entendo que você acredita no que você faz, né? Mas, assim, você tem essa postura de dizer assim, não, eu garanto isso daqui. Eu posso falar todos? Pode, você manda aqui. Você sabe por quê, Val? Porque se você for, igual eu já falei 300 vezes essa palavra aqui, se você for pelo caminho do planejamento, o resultado ele vai ser garantido. Entendeu? Uau. É porque quando a gente pensa, quando a gente fala, né, quando a gente escuta sobre planejamento, a gente acha que vai ser uma coisa muito demorada, que vai ser uma coisa a longo prazo. Nem sempre é assim. Igual, por exemplo, lá no consultório eu tenho um protocolo que ele se chama MS Repara. E aí, nesse protocolo, eu coloquei vários procedimentos para que você consiga cuidar de todos os níveis da sua pele. E aí, o que a gente pode fazer, já que são 7 procedimentos dentro desse protocolo? Otimizar o tempo. Tem procedimento que a gente pode fazer os 2 juntos em um dia só. Tem procedimentos que precisam ser feitos unicamente exclusivo naquele dia ali, né? E ter que esperar o intervalo. Mas essa questão de garantia tem muito a ver também no comprometimento com a pessoa do pós-procedimento ali. Entende? Porque, igual eu falei, 50% lá no consultório, mas 50% do que você faz, ele é essencial, né? Dentro ali. Show! Muito bom, muito bom. Agora, vamos pensar assim, se você fosse oferecer aqui agora, né? Vamos pensar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui agora no Valcast. Se você fosse oferecer um serviço, agora para que a pessoa pudesse conhecer o seu trabalho, apenas né? Qual serviço você indicaria para a pessoa ser assim, ela vai iniciar por esse procedimento, aqui ela também vai me conhecer e a partir daqui a gente vai ter uma jornada. Vai o primeiro passo, que é a avaliação. Sempre só a avaliação. Sempre. Você sabe por quê? Porque é na avaliação que eu vou explicar não só o meu método de trabalho, mas todas as necessidades da sua pele. E aí é nela que, dentro dela ali, é que a gente vai traçar um plano para poder chegar no resultado que, né, a sua pele precisa e que você deseja, alinhando ali as nossas expectativas, né? Então, é pela avaliação, que eu gosto muito de ouvir,
principalmente, né? Quais são as suas necessidades, do que você precisa, o que você busca, né? Igual eu falei antes, quais foram os procedimentos estéticos que você já fez. Então, de tudo, o primeiro passo é sempre a avaliação. E eu vejo que lá dentro do consultório é na avaliação onde eu ganho a maioria dos meus pacientes, não pela atenção plena naquilo ali que eu estou fazendo, mas porque você entender sobre o procedimento, entender como ele vai funcionar, qual é o produto, igual você chegou lá para fazer, sei lá, uma aplicação de Botox. Eu vou te mostrar o Botox que eu vou estar usando. Eu vou te mostrar a hora que eu vou abrir a seringa. Eu vou te mostrar por que eu vou estar fazendo ali as marcações na sua pele, entendeu? Eu vou te mostrar qual é o passo a passo. Então, tudo isso faz parte ali dentro da avaliação. Então, acho que não só porque a avaliação é o primeiro passo, né, de você falar assim, olha, eu cheguei aqui no consultório, agora eu vou me cuidar, mas é porque é através dessa avaliação que você vai conhecer todo o meu trabalho. Então, você começa ali, naquela avaliação, mostrar tudo que você pode oferecer. E aí, a pessoa, dentro da necessidade dela, vocês duas vão conseguir encontrar o melhor caminho. Vários profissionais vão estar nos ouvindo, nos assistindo. O que você poderia dizer para elas, tipo assim, mediante do que você já faz no dia a dia, para aquelas profissionais que estão iniciando, porque o tempo todo vai ter alguém começando algo. Então, se tem alguém começando, como que você poderia estar dizendo para ela assim, uma mensagem, no caso, né, para elas poderem começar de tal forma e que elas iriam ter um resultado inicial, não é nem assim, é um grande resultado, não, é algo simples. Começa por aqui, amada, tipo, né? Para quem está iniciando. Atenção plena no paciente. É de você olhar para ele e entender que ele é muito mais do que só aquilo ali que você tá vendo, né? Eu sempre penso, poxa, a Val foi lá. Não, a Val é mãe de alguém, é filha de alguém, é parente de alguém, é especial para alguém. Como é que eu posso cuidar dela? Como é que eu posso devolver para ela aquela autoestima que ela tanto tá buscando, né? Porque quando eu falo sobre rejuvenescimento, eu não tô falando para você deixar de ser quem você é. Né? A gente fala muito sobre procedimento estético, melhorar, aperfeiçoar e ficar mais bonita e ficar dentro dos padrões de beleza, porque a gente tem o padrão de beleza, né? A gente tem ali até as medidas, inclusive, mas você não se encaixa só naquilo ali, né? Então, é muito importante você olhar para o seu paciente e ver que ele não é apenas só aquilo ali que você tá vendo, que por trás daquilo ali tem muitas outras coisas. E dentro disso a pressa é inimiga da perfeição. Se o seu paciente chega com pressa, já vamos pisar no freio junto com ele ali, para ele já entender. Já alinha as expectativas. Exatamente, que não é assim que funciona. Show. Vamos falar aqui só sobre preço e valor? Preço e valor, como funciona isso para você? Preço e valor. Preço é o meu produto ali no bruto, aquilo ali que você tá vendo ali, vamos dizer, na tabela de preço. Agora, o valor é tudo que tem por trás. Porque não é só sobre o que você tá pagando, mas é sobre a segurança que o profissional, no caso eu, vou te trazer, né? É sobre a atenção, né, que você está dando para você naquele momento que você está dentro do consultório, a atenção que eu estou dando para você, não só porque eu sou profissional. É porque muita gente fala assim, mas é porque se você é o profissional, é sua obrigação dar atenção. Não, mas é muito além disso. Inclusive... Nem vou contar um caso. Inclusive, semanas atrás, voltou uma paciente minha que ela tinha feito Botox comigo no ano retrasado. E aí ela voltou e ela falou, olha, eu voltei porque o seu atendimento, ele realmente é diferenciado. E eu fui fazer em outro lugar e eu fui sim por conta do preço, procurando um preço mais baixo, mas a minha experiência, ela não foi boa. Então, é nessa questão que a gente vê que preço é diferente de valor. Porque preço é aquilo ali que você tá dando. Quanto custa essa xícara? Quanto custa esse livro? Mas qual que é o valor dentro disso ali? Qual que é o valor que você se dá, né? Porque eu sempre falo isso também para os meus pacientes, né? Gente, viu uma promoção, um preço muito assim, sem lógica? Eu sei que é tentador. Eu sei que você fala, poxa, mas naquela vez ali eu paguei tão caro e olha só como é que tá esse preço. Tá tão acessível assim pra mim? Desconfie. Procedimentos estéticos são coisas sérias. Eu falo isso, é sua vida, né? Eu sempre, até eu gravo muitos stories, Val, eu gosto muito de falar ali, né, com os meus pacientes, quem tá ali no Instagram, eu falo isso. Eu tô o tempo todo mostrando ali também que eu tô estudando, que eu tô me aperfeiçoando. Por quê? Porque todos os dias aparece uma técnica nova, um produto novo, alguma coisa diferente que você precisa se atualizar para poder trazer. Sim. Né? Só que, dentro disso, eu entendo que, por que é importante eu fazer isso? Porque é outra vida, é outra pessoa, entendeu? Que tá confiando a vida dela em mim. Né? Verdade. E a gente vê muito isso também dentro desses casos que às vezes acontecem aí dentro dos procedimentos estéticos que deram errado e que muitas vezes foram até fatais, né, para algumas pessoas. Sim. Então, assim, desconfie de preços, né, muito baixos, assim, porque os produtos da área da estética, por si só, eles já são caros,
né? Então, não tem como você oferecer um produto de excelência com um preço muito lá embaixo. A não ser que tenha uma estratégia por trás. Por trás, né? Tem exatamente. tudo isso. Vamos pensar aqui agora. A gente já está encaminhando para finalizar nosso momento aqui rico. Mas me fala se você tivesse a oportunidade, você está tendo aqui agora, porque eu imagino que isso tudo aqui que a gente está construindo é sobre legado. Então, você vai deixar uma frase aqui para as pessoas, para as novas gerações que vão escutar esse Valcast daqui a, sei lá, 15 anos, 10 anos, né? Que frase você deixaria para as pessoas que vão tá nos ouvindo daqui a 10 anos, 20 anos? Eu acho que o que você faz hoje é o resultado do amanhã. E isso aí não vale só pra rotina skincare que eu falo dentro dos procedimentos estéticos, né? O quanto você precisa cuidar da sua pele todos os dias. Mas pra tudo que você faz na sua vida, Val. Porque, show. Por mais que a gente fale, a gente tem a vida pessoal, a gente tem a vida profissional, a gente tem a vida isso, a vida, né? Quer dividir dividir a vida em categorias, elas estão interligadas. Então, uma coisa vai influenciar a outra, né? Então, se você tá bem no seu profissional, você vai estar mais animado, talvez, para estar bem na sua vida pessoal, né? E assim sucessivamente. Então, aquilo que você faz hoje é o resultado daquilo que você vai ter amanhã. Uau! Vamos lá. Como que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais, amada linda? Tá. No Instagram é Melissa Silva Estética, tá? E lá no link da bio tem o site, tem o contato do meu WhatsApp, lá vocês podem entrar em contato comigo, olhar tudo direitinho, conhecer mais sobre o meu trabalho. Eu falo que o Instagram é onde eu mais me mostro ali, né? Não só o meu lado profissional, mas também o meu lado pessoal, então tá tudo lá. Uau! Então, para você que tá aqui assistindo a 2ª temporada do Valcast, que eu aprendi agora, o Valcast, então, já dá um clique. Já manda para uma pessoa que pode se interessar por esse tema, né? Compartilha. Eu vou também deixar aqui minhas redes sociais, porque vai que você caiu de paraquedas aqui. Então, você vai me encontrar no Instagram como @valpatriota_ e também aqui no Valcast. E eu quero também hoje deixar aqui uma mensagem para a gente finalizar aqui esse momento rico com a Mel e dizer assim, que a gente tem que honrar as pessoas que passam pela nossa vida, né? Honrar, às vezes uma pessoa fez algo muito simples por você, mas aquele algo muito simples te fez subir um degrau que você sozinho não estava conseguindo, né? E iria demorar, tipo, talvez 1 ano, 2 anos. E aquela pessoa te pegou pela mão e você subiu aquele degrau. Então, hoje, eu quero honrar cada pessoa que em algum momento me ajudou a subir esse degrau. E foram muitas. Então, vamos já nos despedindo. Gratidão para cada pessoa. Aqui em cima sempre vai ficar os posters os cards dos episódios anteriores, né? Então você pode clicar e você vai encontrar a 1ª temporada, tá lindíssima, e agora a gente já tá na 2ª temporada. Então fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, Val, foi um prazer. Viu? Gratidão. Show.